Representantes do município e do governo federal comentam o aumento dos casos de AIDS em Itajaí. Transporte coletivo, acessibilidade e ordenamento viário são desafios do Plano de Mobilidade Urbana da ANFRE. Show Essa Maré, com Arismar do Espírito Santo e Léo Amoedo, é amanhã no 19º Festival de Música. 7 de setembro de 2016, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. Os vereadores aprovaram com 18 votos favoráveis o requerimento 338. O texto solicita informações ao governo do Estado e à Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí referente ao projeto de reforma da Escola Básica Deputado Newton Cooker. Entre os questionamentos estão se existe prazo de início e término das obras, se os banheiros, instalações hidráulicas e elétricas estão contemplados no projeto e se a quadra de esportes vai ser reformada. Durante a audiência pública da Câmara de Vereadores sobre DSTs e AIDS, foi informado que em 2015 Itajaí voltou a ser a segunda cidade do Brasil com maior número de casos de doentes pelo HIV. Conforme a secretária de Saúde do município, Raquel Marchetti, expor o problema é o primeiro passo para enfrentá-lo e vencê-lo. O início do trabalho de reversão desse quadro é o que a gente vai fazer hoje, é abrir isso e conversar, né? Eu acho que o diálogo e a exposição dos fatores que podem estar causando e deixando Itajaí nessa situação vão ser discutidos hoje e quem sabe a gente consiga, através disso, buscar solução para esses problemas, que realmente são de orientação e prevenção sempre. E como é que a Secretaria de Saúde está trabalhando essa questão das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS no dia a dia? Nós, há mais de 10 anos, fizemos anualmente capacitações com o pessoal da atenção básica, né, no sentido de solicitar para eles que todo atendimento que se faça, por mais distinto, mais diferente que seja, sempre se toque na questão da DST e AIDS, porque a gente mora num local de muita vulnerabilidade, de muita incidência, né? Então, se tem trabalhado diariamente na tentativa de prevenção, através de orientação, de disponibilização de insumos, né, através de serviço de orientação e educação mesmo. O coordenador técnico de ações estratégicas do Departamento de DSTs e AIDS do Ministério da Saúde, Ivo Brito, esteve em Itajaí para a audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores. De acordo com ele, o Ministério da Saúde busca melhorar o acesso aos testes de detecção do vírus HIV para precocemente iniciar o tratamento e evitar mortes pela AIDS. Brito falou ainda sobre o aumento de casos em Itajaí e na região sul. Na verdade, é preciso que a gente entenda um pouco historicamente como a epidemia se instalou, por exemplo, na região sul. Na verdade, não é apenas Itajaí, Itajaí está entre os principais, mas nós temos vários municípios da região sul com características similares. O problema central é que, no passado, a epidemia ela era uma epidemia basicamente entre usuários de drogas injetáveis. Quando você tem uma epidemia entre usuários de drogas injetáveis, ela repercute mais tardiamente na população em geral. Então, tanto o Rio Grande do Sul, sobretudo Porto Alegre, Itajaí, Rio Grande e também algumas cidades, por exemplo, do Paraná, dos municípios do Paraná, que apresentam maiores taxas de incidência, em decorrência, por exemplo, de ter tido no passado uma epidemia muito concentrada entre usuários de drogas injetáveis. Então essa é a característica principal. O que é que nós estamos fazendo? O Ministério da Saúde hoje vem estabelecendo uma série de cooperações interfederativas com os estados onde a epidemia é mais intensa. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Amazonas são os quatro estados principais que vêm sendo objeto, por exemplo, de cooperação técnica para tentar cooperar com esses estados no sentido de que a gente possa reverter a epidemia na região.
E em questão de futuro, por exemplo, a prevenção ainda precisa ser o carro-chefe, ainda precisa ser educada a população para o uso de preservativo, principalmente? Hoje você tem várias estratégias, não só devemos intensificar as ações voltadas para o uso do preservativo, mas nós temos que combinar outras ações, sobretudo as ações dirigidas à questão do diagnóstico. Nós temos que ampliar o acesso ao diagnóstico e, além do acesso ao diagnóstico, combinar também ações que possam utilizar estratégias medicamentosas, sobretudo a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. Acho que a combinação de estratégias biomédicas com estratégias tradicionais de prevenção são estratégias que vão, no futuro, ter um efeito significativo de impacto na população. Para reforçar a importância de parar de fumar e divulgar os grupos que ajudam a quem quer largar o vício do tabaco, a Secretaria de Saúde de Itajaí fez uma mobilização no centro da cidade. O ato chamou a atenção da população no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Que este ato é prejudicial, todo mundo sabe. E que deixar de fumar traz melhoria da saúde também. Mas o vício do tabaco está cada vez menos popular no Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, na última década caiu o número de fumantes em mais de 30%, graças a ações de combate ao tabagismo e campanhas de esclarecimento, como esta da Secretaria de Saúde de Itajaí, e de grupos que auxiliam a quem quer deixar o vício. A pessoa tem que ter vontade de parar, tá? Tem que estar motivado. Chegou a minha hora, eu quero parar. Se você tem essa vontade, pode procurar a Policlínica Central, Portal 2, temos grupo também no Portal 2, Rio Bonito, Espinheiros, na Murta, no Votorantim vai estar abrindo agora grupo, na Univale, no DDA da Univale, também temos grupo. Então assim, tem vontade de parar, está motivado, eu peço para procurar uma dessas unidades de saúde que a gente vai estar encaminhando para o grupo. E o programa tem dado bons resultados. A média de que consegue cessação do tabagismo é de 70% a 80%, tá? Quando participam do grupo. São palestras, tem enfermeiros, tem dentistas nos grupos e médicos, tá? Todos os grupos possuem médicos, enfermeiros. E toda semana nós temos encontro em torno de 1h30, durante 4 sessões, 4 semanas. Finalizou as 4 semanas, os encontros são quinzenais. Quem finaliza, quem para de fumar, a gente está convidando para participar de um novo grupo, para eles estarem ajudando os fumantes. Então é muito legal, é muito benéfico. Tem gente que não usa medicação nenhuma, só nas palestras conseguem parar. Tem outros que o tratamento são 3 meses, utilizam medicação nesse processo. É assim, com um exame simples e uma boa conversa, que as pessoas foram convidadas a parar de fumar no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Pessoas como o Sr. Ramiro, que com 84 anos quer largar o cigarro e ter mais saúde. Está na hora. Quero parar, meu Deus. Quero mesmo, quero parar e... Eu estou fumando uns 3 cigarros por dia, mas eu quero eliminar isso aí. E o senhor já tentou outras vezes parar de fumar ou não? Já deixei uns 2 meses. Aí aconteceu que morreu o pai, mãe, a minha esposa. E aquilo deu choque, né? Para distrair a gente se meter nessa porcaria outra vez. Mas vai ganhar saúde se parar de fumar hoje mesmo? Mas então tá bom. Tá bom, tomara a Deus. Eu estive na igreja, já rezei, pedi. Eu não sei, Vai entrar no grupo? Vou entrar no grupo. O vício da nicotina é persistente, mas possível de ser vencido. Em apenas 8 horas sem fumar, melhora a oxigenação do sangue. Após 2 dias, melhoram o paladar e o olfato. Depois, a circulação e a capacidade dos pulmões. Ao final, o resultado é a redução da chance de se ter infarto ou derrame. Então, deixar de fumar ainda é a melhor decisão. Parei. Faz 5 anos, é pouco difícil, só quem fuma mesmo que sabe, né, a dificuldade que tem, mas graças a Deus eu consegui largar esse vício, né, do cigarro. E ganhou saúde com isso? Muita saúde, disposição para prática de esporte, até para dormir, para tudo é melhor, né. E você vai ver em instantes, show Essa Maré com Arismar do Espírito Santo e Léo Amoedo é amanhã no Festival de Música. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política.
A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Arismar do Espírito Santo e Léo Amoedo sobem ao palco itajaiense amanhã, dia 8 de setembro, na 19ª edição do Festival de Música. A dupla apresenta o show Essa Maré. O espetáculo começa às 20h30 da noite no Teatro Municipal de Itajaí. Mais informações na bilheteria do local. O número de telefone para contato é 33 46 94 20. A Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE, recebeu o relatório e as propostas do Plano de Mobilidade Urbana da região. O estudo para a elaboração do plano mostrou que os principais desafios são melhorar o transporte coletivo e a acessibilidade, além de ordenar o sistema viário dentro de cada município e entre as cidades da região. Com o ato de entrega do caderno do plano e dos mapas de cada cidade aos prefeitos e representantes dos municípios da região, a ANFRE finaliza a fase de elaboração do plano de mobilidade urbana encomendado pela associação. O objetivo agora é dar condições para a implantação dos planos de cada cidade individualmente e também do plano integrado entre os municípios que compõem a ANFRE. O prefeito de Navegantes, que atualmente preside a associação, destacou que todos os municípios membros têm compromisso com o plano. Para que os encaminhamentos, as soluções, elas não sejam individuais, mas que possamos pensar a região como um todo e os municípios que compõem essa região possam depois estar atuando com a parceria com o governo federal, com o governo do estadual e entre as prefeituras todas para que se possa fazer esse trabalho regional. Existe um compromisso, então, dos municípios que são signatários da ANFRE em implantar o plano? Correto. Sempre houve isso por parte, dos municípios que compõem a ANFRE, essa parceria independente de ideologias políticas. Nós temos que pensar a região para os próximos anos, nós temos que pensar a região com qualidade de vida e eu tenho certeza que os próximos gestores que estarão à frente de todos os municípios que compõem a ANFRE vão ter esse mesmo pensamento e esse trabalho vai ser executado com muita parceria e também com muita visão de futuro. Um plano muito bem elaborado, feito através de pesquisas, feito através de diversas audiências públicas com a participação da comunidade. E agora, os próximos governantes, eles têm um norte a ser seguido com relação à mobilidade urbana. É lógico que a modernidade, cada dia ela se amplia e que esse plano tenha que ser adaptado àquele momento. Mas existe esse norte e cabe aos próximos governantes seguir. O plano foi pensado para os próximos 10 anos, mas começou a ser feito no final de 2014. O diretor da empresa responsável pela elaboração do Plan MOB disse que a primeira etapa foi ouvir a população, em consultas realizadas em cada um dos 10 municípios da ANFRE, a fim de saber quais problemas são recorrentes. Dos problemas relatados nas consultas, os principais são a falta de ordenamento e integração viária, calçadas em mau estado ou sem acessibilidade e transporte público precário e ineficiente. Detectados os problemas, foram traçadas estratégias para enfrentá-los. As propostas elas se estendem em alguns eixos, dividido em eixos de propostas de calçadas de acessibilidade, proposta para o transporte cicloviário, para o transporte coletivo, para o transporte individual motorizado também, para a gente fazer algumas restrições ao automóvel e, por fim, o transporte de cargas e mercadorias e também logística nas cidades que têm atividade portuária. O que vale salientar é que o maior foco do plano foi para a questão da humanização do espaço público. As nossas cidades elas têm sido planejadas nos últimos anos e é uma demanda da população e os governantes acabam replicando isso, que é uma solução para o carro. E a maior mudança que a gente propõe aqui é uma valorização
do transporte coletivo e das pessoas, né, dos deslocamentos não motorizados. A gente tem cidades planas, que são relativamente até compactas, e o maior objetivo do trabalho é fazer essa valorização da pessoa, do ser humano, na utilização do espaço público. É inverter a pirâmide dos modais de transporte, onde hoje o veículo particular, o carro particular, a moto, ele se sobressai, ele é a base da pirâmide. E a gente vê lá no topo dessa pirâmide que o pedestre e o transporte coletivo, eles são menos usados. Então nós precisamos inverter essa pirâmide. Em especial, a cidade de Camboriú, ela deve investir mais no pedestre, dar mais preferência ao pedestre, utilizar mais o passeio, construir mais passeios, padronizar esses passeios. Nós já fizemos uma ação no centro de Camboriú, onde tiramos os veículos do centro, fizemos calçadões, dando prioridade ao pedestre e ao ciclista. O estudo também detectou que cidades com menor número de habitantes têm em comum a precariedade no transporte coletivo. Já as cidades com mais população, além da ineficiência do transporte público, sofrem com o excesso de veículos nas ruas e falta de canais que facilitem o deslocamento. Além disso, um problema a resolver envolve a integração viária entre os municípios e o aumento das linhas intermunicipais. Falta não apenas coordenar, como falta estruturar isso desde o início, né? A gente tem uma carência muito grande nesse sistema. Ele funciona, mas a demanda que existe é muito maior. A gente consegue ver isso nas viagens que a gente mapeou. Então temos municípios que jogam para fora em torno de 30% das suas viagens diárias. E o sistema não dá conta, ele não consegue ofertar o suficiente para essa demanda. E é fundamental que a ANFRE se organize, né? Tem algumas ferramentas que os municípios podem se organizar em conjunto e que venham a buscar essas soluções em conjunto. É realmente o básico para que a gente organize essa região em que as dinâmicas e os fluxos funcionem como se fosse uma cidade só. O advogado especialista em direito eleitoral Emiliano Ramos Branco Neto palestrou na Câmara de Itajaí. O evento, promovido pela LESC, esclareceu as regras da eleição municipal. Na propaganda eleitoral, a principal mudança é o prazo, né? Hoje nós temos aí 45 dias de período de propaganda eleitoral. E com relação à propaganda visual, a mais que era muito utilizada nas últimas campanhas é a proibição da utilização de placas para propaganda visual. Questão do financiamento de campanha, como ficou para 2016? Então, o financiamento de campanha, hoje nós temos a proibição, a vedação do financiamento através de pessoa jurídica. As pessoas físicas estão limitadas a 10% dos seus rendimentos e o restante continuou como era da outra forma. Questão de limites de gastos dos candidatos. Então, essa foi uma grande mudança, né? Agora todo município, todo candidato a prefeito ou a vereador vai ter um limite de gastos fixado por município, onde se pegou para esse limite o maior valor declarado em 2012, na campanha de 2012, do prefeito e do vereador, maior valor declarado naquela campanha, se tirou 70% desse valor, corrigiu-se até o dia de hoje e fixou-se esse limite de gastos. Como ficou a prestação de contas para a eleição deste ano? A prestação de contas teve uma mudança nos gastos até R$20 mil dos candidatos e nos municípios com até 50 mil eleitores. Neste caso, ela vai ser feita de forma eletrônica, uma prestação de contas mais resumida, você não tem que apresentar a documentação toda para a Justiça Eleitoral, então essa foi uma grande mudança que ocorreu. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.